Oi, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam nos ouvindo bem. Qualquer problema de som, por favor, nos sinalizem. Meu nome é Camila, eu sou pessoa diagnosticada com narcolepsia, sou aqui de São Paulo, faço parte da ABRANE, que é a Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersônia Idiopática. E hoje a gente está aqui com o professor Nonato. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação dele para vocês. Então, ele é o Dr. Nonato Delgado Rodrigues, neurologista e médico do sono, professor associado da Universidade de Brasília, Distrito Federal, especialista em medicina do sono pela AMB e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Ele é especialista em transtornos do sono pela Associação Brasileira de Sono, neurologista assistente estrangeiro da Clínica Neurológica do Hospital Civil de Estrasburgo, na França, mestrado e doutorado em Medicina do Sono pela Universidade de Brasília e pela Universidade Louis Pasteur, em Estrasburgo, na França também. Nosso tema de hoje vai ser a sonolência excessiva diurna na narcolepsia e hipersônia idiopática. Como disse o Cazuza lindamente, a noite nunca tem fim. Por que a gente é assim? O Dr. Nonato, então, vai explicar para a gente agora um pouquinho. A palavra é sua, professor. Obrigado, Camila, pela apresentação. Imagina. Foi muito longa. Não era para ser assim, não. Poxa, era só para contar a sua história. Não, bastava dizer que eu sou especialista em sono, já é o suficiente. Boa noite a todos, é um prazer para mim estar aqui. Parabéns pela associação e parabéns também por ter falado a palavra hipersônia e não hipersonia, como muita gente erradamente pronuncia. A gente aprendeu recentemente. Muito bem, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Eu vou fechar minha câmera, mas qualquer coisa vocês podem me chamar que eu estou por aqui. Vamos ver aqui. Vocês veem a minha tela? Camila, você está vendo minha tela? Agora sim, estou vendo sua tela. Está passando? Peraí, deixa eu passar aqui, peraí, calma. Passou o slide? Não. Eu estou vendo a telinha do Office. Eu acho que até... Você está com duas telas? Não, já troquei para a modo apresentação há muito tempo. Às vezes deve estar vendo lag. Eu vou... Para mim ainda não está no modo apresentação. Ok, eu vou interromper a apresentação e vamos tentar fazer de outra forma. Deixa eu ver se isso modifica alguma coisa. Apareceu? Apareceu no modo normal. Isso. E agora, modo apresentação? Agora é modo apresentação, joia. Passou a tela? Passou. Então, é um prazer para mim e um desafio também falar sobre esse assunto, porque vocês estão do outro lado da mesa. Eu não posso simplesmente transmitir uma série de assuntos teóricos, de explicações teóricas, mas eu procurei trazer para vocês uma visão que seja de alguém que gostaria que vocês compreendessem certos princípios clínicos, princípios metabólicos a respeito da doença que vocês têm, como vocês mesmos querem e solicitam, mas sem dificultar muito, porque eu acho que poucos de vocês, se é que algum, têm vivência na área de saúde, não como paciente, mas como profissional, né? Então, se houver algum problema, nós temos um tempo limitado aqui, mas se houver alguma necessidade, eu respondo, se eu souber. Anotem, por favor.
e aí, após a apresentação, a gente faz a sessão de perguntas. Vamos lá. Como é que a gente define sonolência excessiva diurna, que nós vamos chamar de SED? É uma incapacidade de ficar acordado durante os maiores períodos de vigília do dia. Normalmente todo mundo está em vigília, esse indivíduo com sonolência está dormindo. Ele tem uma necessidade irreprimível de dormir. E às vezes até dorme sem querer. Sendo que ele dormiu a noite anterior o suficiente, ele teve tempo disponível para dormir, e apesar de tudo isso, ele ainda tem sono durante o dia. Vejam, qual é o propósito do sistema nervoso central? É ficar acordado. O nosso sistema nervoso central é feito para que a gente se adapte às necessidades da vida, aos desafios da vida. Comer, beber, procurar lutar contra um adversário, fugir de um adversário, são os instintos mais básicos de sobrevivência. Nós só fazemos isso se nós estivermos acordados. Então, o nosso cérebro, no momento de algum desafio, estresse ou ameaça, ele tende a ficar acordado. Ora, quando isso não acontece, quer dizer que deve haver dois problemas. Ou o cérebro está produzindo sono demais, ou o sono noturno não está sendo adequado. Em geral, é isso que acontece. Mas a sonolência tem manifestações que podem ser clássicas, fáceis de diagnosticar, como, por exemplo, durante o dia o indivíduo fecha os olhos e começa a dormir. Isso é clássico, está dormindo. Mas existem outras manifestações de um estado de sonolência excessiva que não são habituais. Por exemplo, alterações de humor, indiferença de humor, raiva, problemas de memória, de concentração, também podem ser manifestações de sonolência. A gente faz um diagnóstico de sonolência excessiva, diurna, quando essa sonolência continua, apesar do indivíduo ter dormido 7 horas ou mais de sono na noite anterior. E a regra diz que a gente tem que considerar mais um dos seguintes critérios. Se ele tem sonecas durante o dia, se o principal período de sono desse indivíduo dura mais do que 9 horas por dia, geralmente um sono que não recupera, não é um sono restaurador, e tem um negócio chamado inércia. Inércia de sono é o indivíduo acorda e continua confuso. Ele não entende onde ele está, ele quer... ele age como se fosse um bêbado. Aliás, na França, isso se chama embriaguez do despertar. É uma dificuldade de sair do sono. Quando ele tem mais de 3 episódios desses por semana, por mais de 3 meses, e ele tem prejuízo diurno, como eu mencionei, que pode ser nas funções cognitivas, como eu mencionei, memória, atenção, etc., ou quando isso atrapalha a vida social ou a vida ocupacional, quer dizer, o emprego dele. Como eu falei, existem causas primárias e causas secundárias, né, de sonolência excessiva. As causas primárias são aquelas que vocês me pediram para falar hoje, narcolepsia, hipersônia, etc. Mas as secundárias são aquelas doenças que limitam a quantidade de sono disponível e o indivíduo tem como rebote, quer dizer, como compensação, o estado de sonolência excessiva. E essas doenças são, por exemplo, a síndrome de apneia obstrutiva do sono, a síndrome do sono insuficiente, que é o indivíduo que troca o horário que ele poderia dormir por trabalho, por diversão, etc. Transtornos psíquicos, como depressão, por exemplo, também levam a um estado de sonolência excessiva, só que frequentemente associado com muita fadiga. A consulta ao especialista é fundamental. E nela, o que a gente vê? Sobretudo queixas de um sono de baixa qualidade, de um sono extremamente prolongado durante a noite e durante o dia, e a tal da inércia de sono. Que exames complementares a gente pode solicitar? A polissonografia, embora uma polissonografia convencional, como ela é feita hoje em dia aqui no Brasil, aliás, o serviço público é muito difícil você encontrar um serviço que faça, de fato, polissonografia, pelo menos aqui em Brasília. E na Europa, pelo menos, está se sugerindo uma polissonografia para o diagnóstico de hipersônias, uma polissonografia que fuja do standard, fuja do modelo habitual.
uma polissonografia chamada de estendida, porque as menos de 24 horas de duração podem não funcionar. Então, você está se solicitando, às vezes, polissonografia de mais de 24 horas. O que vocês imaginam? Isso num convênio no Brasil é absolutamente impossível de fazer. O teste de latências múltiplas de sono, que é um exame que se faz durante o dia no laboratório de sono, em 5 oportunidades. O indivíduo tem para dormir, cada oportunidade dessa é separada de 2 horas. Então, ele começa às 8, segundo às 10, depois às 12, depois às 14, depois às 16. E essas oportunidades de dormir consistem no seguinte: o indivíduo vai para dentro de um quarto de polissonografia, a técnica diz para ele, olha, tente dormir. Fecha a porta e começa a registrar. E a gente mede quanto tempo ele leva para começar a dormir. Existem critérios para se dizer se o indivíduo tem sonolência excessiva, se ele tem narcolepsia ou se ele tem outro tipo de problema. A actigrafia também é usada menos no diagnóstico da narcolepsia, mais utilizada em transtornos do ritmo circadiano, quer dizer, o indivíduo que tem um relógio biológico adiantado, ele deita cedo e acorda muito cedo, antes da hora que necessitaria, ou ele dorme muito tarde e acorda muito tarde, bem depois da hora que as pessoas normais acordam. A actigrafia é basicamente feita para isso. Questionários de sono também são utilizados. Alguns de vocês devem conhecer a escala de sonolência de Epworth, a escala de gravidade de sono da hipersônia idiopática e outras menos conhecidas no Brasil, como a escala de Stanford, os países escandinavos, a escala da Karolinska, etc. Muito bem, ainda falando sobre origem, nós consideramos dois quadros diferentes. As sonolências excessivas, chamadas de centrais, que dependem do sistema nervoso central, que são a narcolepsia, a hipersônia idiopática ou a hipersônia recorrente, ou doença de Klein-Levin, síndrome de Klein-Levin. A imprensa, às vezes, costuma chamar de síndrome da bela adormecida. E as causas secundárias, eu mencionei algumas: apneia, sono insuficiente, transtornos psiquiátricos, insônia em geral, transtornos de ritmo circadiano, atraso e adiantamento de fase de sono, a síndrome de pernas inquietas, uso de drogas, medicações que podem dar sono ou tirar sono da noite também, e algumas doenças clínicas associadas. A asma, por exemplo, quando tem muita crise durante a madrugada, a doença de Parkinson, que o paciente tem dificuldade de virar na cama à noite, isso pode resultar em sonolência excessiva diurna. Então, tudo que altera a quantidade, a qualidade ou o ritmo do sono pode ser uma causa secundária de sonolência excessiva diurna. Então, dentre as hipersônias centrais, nós temos as primárias, portanto, que é a narcolepsia, que tem 4 características, né? A primeira característica é um sono irreprimível, que vem algumas vezes na forma de ataques, como um raio do céu azul, em situações que estão longe de serem situações monótonas. Algumas vezes, no entanto, essa sonolência não é em ataque. É uma sensação progressiva de sono que perdura o dia todo. Uma outra característica da narcolepsia é uma intrusão de um estado de sono chamado REM, que vocês devem conhecer, os estágios de movimentos oculares rápidos. REM, em inglês, quer dizer Rapid Eye Movement. E esse sono ele deve acontecer com 90 minutos que o indivíduo normal está dormindo. A narcolepsia tem uma intrusão desse REM, ele acontece mais cedo, quando o indivíduo vai dormir, ele pode acontecer até mesmo quando o indivíduo está acordado. Infelizmente, essa característica da sonolência excessiva na narcolepsia é a mais comum, claro, mas a doença em si é menos frequentemente diagnosticada. Em alguns trabalhos, a gente vê um período, um intervalo de 5 até 15 anos para que um diagnóstico seja feito de narcolepsia, que é uma doença rara, cerca de 20 a 50 casos por 100 mil habitantes. Existem 2 tipos. Antigamente, a gente chamava narcolepsia com cataplexia e sem cataplexia. Hoje, a gente chama tipo 1 e tipo 2. E a cataplexia já é a segunda característica da narcolepsia. Só para adiantar um pouquinho, a narcolepsia tipo 1 é aquela em que há níveis baixos ou ausentes de um neurotransmissor chamado hipocretina ou orexina.
que é quem nos mantém acordados. Então, já sabemos que na narcolepsia humana existe uma alteração na quantidade de hipocretina disponível no cérebro do paciente. Então, quando não existe a hipocretina, o indivíduo tem a narcolepsia tipo 1 ou NT1. Quando ela tem níveis de hipocretina que estão um pouco baixos só, ou até normais, e ainda assim tem narcolepsia, a gente diz que ela tem narcolepsia tipo 2. Essa é uma entidade um pouco mais difícil de diagnosticar, com uma evolução que a gente não conhece ainda muito bem. Falando então na segunda característica, primeira, a sonolência, a segunda é a cataplexia. Não confundam com catalepsia, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. A cataplexia é uma perda do tônus muscular que acontece de maneira relativamente rápida, mas não imediata, e que vem associada com momentos muito frequentemente alegres. Eu tenho alguns pacientes que têm que têm cataplexia com sustos ou com emoções negativas, quer dizer, emoções tristes, raiva, etc. Mas isso não é comum. O mais comum é com emoções alegres. Eu trouxe aqui para vocês, seguramente vocês conhecem isso, mas é o que seria uma crise de cataplexia numa criança. No adulto também acontece assim. Há uma cataplexia parcial que pode acometer os músculos do pescoço, quer dizer, os músculos do pescoço perdem a força. Às vezes a cataplexia atinge os músculos das pernas e do quadril, às vezes atinge também o tronco, e a cataplexia completa, o indivíduo está absolutamente inerte, embora muito frequentemente ele esteja acordado. Isso é uma perda do tônus muscular, é uma perda da força muscular, não da consciência. E isso pode acontecer até na mandíbula. O indivíduo vê uma comida que ele gosta de comer, que ele sabe que é saborosa, e ele não consegue fechar a boca. Essas crises geralmente são suficientemente lentas para que o indivíduo se proteja. E ele acaba se colocando o braço na frente, deitando em cima da cabeça. É uma diferença fundamental com outros tipos de perdas de tônus muscular, que acontece, por exemplo, na síncope, ou então na síncope vasovagal, que vocês devem ter ouvido falar já, ou então na epilepsia, em que o indivíduo cai rapidamente, ele quase que é jogado para frente, e frequentemente ele se machuca. Na cataplexia, isso não costuma acontecer. Muito bem. A perda do tônus muscular da cataplexia é uma das intrusões do REM na vigília. A terceira característica é a paralisia do sono, que também é uma intrusão do REM, uma intrusão da perda de tônus muscular, só que não na vigília, mas sim no sono, que nós chamamos de não REM, ou sono sem sonho. E a última característica são alucinações, que podem vir no momento que o indivíduo começa a dormir ou no momento que ele está acordando de manhã cedo. É também uma intrusão do sono REM, da parte de sonhos. Você sabe que o sono REM é aquela parte do estágio do sono em que a gente sonha. Então, esse sonho, no narcoléptico, não está restrito ao sono REM. Ele acontece também na vigília. E isso nós chamamos de alucinações hipnagógicas ou hipnopônticas, isso não faz diferença para vocês, mas é, nesse paciente, uma intrusão do REM na vigília. Ora, esses elementos, paralisia de sono e alucinações, eles podem ocorrer isoladamente em pessoas normais, que não têm narcolepsia, e eles não são suficientes para determinar um diagnóstico de narcolepsia. Desses sintomas, o único que é capaz de dizer você tem narcolepsia é justamente a cataplexia. Muito bem. Agora, falando nesses sintomas, eu falo um pouquinho de hipocretina, que é esse neurotransmissor que eu falei para vocês, que é responsável por muitas coisas, entre elas, nos fazer ficar acordados. Vejam, esse aqui é um corte do cérebro, nesse sentido que nós chamamos sagital. Então, eu estou cortando o cérebro aqui, separando ele em dois e olhando a parte interna lateral. Então, nós temos aqui a parte da frente do cérebro, chamada de região frontal. Aqui nós temos a occipital.
Aqui nós temos a parietal, esse aqui é o cerebelo, esse aqui é o tronco cerebral, e aqui essa região do meio é chamada de diencéfalo. Aqui tem a hipófise. O hipotálamo que nos interessa é essa região que está aqui em roxo. Essa região, ela controla todos os nossos instintos. É a região do hipotálamo. Muito bem. Nessa região, na parte lateral dela, existe um grupo de neurônios, poucos neurônios. Se vocês quiserem comparar, nós temos mais ou menos uns 105, 110 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Desses, entre 40 e 70 mil apenas produzem esse neurotransmissor chamado hipocretina. Por que a natureza fez assim, eu não sei. Mas o grande problema da narcolepsia é exatamente o que eu estou mostrando nesse segundo quadro aqui. Esse segundo quadro, ele representa esta área em roxo, só que vista de frente. Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui é um corte de cérebro de um indivíduo normal. E essas célulazinhas pretas são as células que produzem hipocretina. No lado direito, é o mesmo corte num indivíduo narcoléptico. E essas células estão desaparecidas. Restaram umas pouquinhas aqui. E isso causou narcolepsia. Qual foi o elemento que fez com que essas células desaparecessem, passando do que nós vemos à esquerda para o que nós vemos à direita? Olha, é um processo, provavelmente, de inflamação. Só que a origem dessa inflamação nós ainda não conhecemos. Qual é o elemento que causou essa inflamação, nós ainda não conhecemos. Nenhum estudo até agora, fora um estudo há mais de 20 anos, foi capaz de demonstrar sequelas inflamatórias no cérebro de um narcoléptico. O que nós sabemos é que essa inflamação não é todo mundo que tem. Essa inflamação, a sensibilidade, melhor dizendo, a essa inflamação, ela é herdada, ela é de origem genética. Já foi associado diversos fatores para tentar marcar as pessoas que teriam mais possibilidade de ter uma inflamação dessa, mas até agora nós não encontramos um biomarcador preciso para determinarmos se tal indivíduo tem ou não tem risco de ter narcolepsia. Mas então, a primeira causa é essa, perda de hipocretina. A hipocretina não só nos mantém acordados, como ela diz também onde é que o sono REM tem que acontecer durante a noite e onde é que o sono não REM tem que acontecer. Sem a hipocretina, esses dois estágios se misturam, um entra no outro e os dois podem entrar na vigília. A hipocretina tem diversas funções. Ela não só nos mantém em vigília, como ela também controla os hormônios, a insulina, o hormônio do crescimento, ela controla a glicose, ela controla o nosso apetite e a nossa absorção de energia, e ela controla também a nossa função autonômica. Ela ajuda na respiração, na frequência respiratória, no batimento cardíaco, no esvaziamento de bexiga, intestino, etc. Ora, imagine então que a hipocretina faltando num cérebro, vai haver diversas alterações metabólicas. Então, o paciente que tem perda de hipocretina no cérebro, ele pode, por exemplo, mais frequentemente desenvolver obesidade. Ele pode mais frequentemente desenvolver depressão, por uma alteração justamente nessa função autonômica. Como é que a hipocretina influencia o nosso cérebro e o aparecimento da narcolepsia? Esse aqui é o modelo esquemático que eu fiz para que vocês tentem entender. Olha só, vamos supor que os nossos 3 estados do ser, vamos dizer assim, a vigília, o sono profundo e o sono REM, sejam esses 3 círculos aqui. A vigília azul, o sono profundo vermelho e o REM verde. Eles são separados um do outro. Em pessoas normais, a vigília, depois entra em sono profundo, depois entra em REM, depois entra em sono profundo, depois entra em vigília. São separados, sobretudo no adulto. Tá? E as características do REM no indivíduo adulto são paralisia de sono,
paralisia muscular durante o REM, movimento dos olhos e sonhos. Isso caracteriza o sono REM. É assim que o médico sabe, olhando a polissonografia, que o indivíduo está em sono REM ou não. Então, esse é o quadro normal quando a hipocretina existe. Agora, o que acontece quando a hipocretina desaparece? Acontece isso aqui. Os estágios se encavalam. O estágio REM entra na vigília, o estágio REM entra no sono profundo. Então, o indivíduo pode ter paralisia do sono na vigília, paralisia do sono no sono profundo, cataplexia, que é a paralisia do sono na vigília, e alucinações, que são o sono na vigília, como eu expliquei ainda agora. Isso na ausência de hipocretina. Vejam, há um desarranjo do estabelecimento normal de cada um dos estágios do ser. Muito bem, isso que eu tinha para falar da narcolepsia. A hipersônia idiopática já foi chamada no passado de narcolepsia do não REM. Né? Vocês viram na narcolepsia habitual como o REM está transtornado. Da mesma maneira, quem tem hipersônia idiopática, esse transtorno acontece no não REM. Esses indivíduos se caracterizam por terem uma sonolência excessiva, que às vezes pode ser pior que a da narcolepsia, a embriaguez do sono, na verdade, embriaguez do despertar, um tempo total de sono que é muito longo, é acima de 9, 10, 11, 12 horas de sono por cada 24 horas. O que caracteriza bastante é a inércia de sono. Há uma diferença interessante do indivíduo que tem narcolepsia para o indivíduo que tem hipersônia idiopática. Quem tem narcolepsia tem dificuldade de ficar acordado durante o dia. Quem tem hipersônia idiopática tem dificuldade de se levantar da cama de manhã, por causa justamente da embriaguez do despertar. As sonecas do narcoléptico durante o dia são muito restauradoras. Ele dorme 10 minutinhos e parece que dormiu a noite inteira. Enquanto que a soneca de quem tem hipersônia idiopática não recupera. Frequentemente, o indivíduo acorda com mais sono ainda. Outra coisa, o paciente com hipersônia idiopática costuma ter comportamentos automáticos. Ele fica confuso quando acorda, ele pode guardar objetos e não encontrar depois, não lembrar de onde guardou. Nós não sabemos quantas pessoas têm hipersônia idiopática, porque ao contrário da narcolepsia, que tem critérios diagnósticos definidos, a hipersônia idiopática não tem. Não existem estudos de, como nós chamamos, de incidência e prevalência. Sabemos que tem adolescentes e adultos jovens que são acometidos dessa doença, famílias são atingidas, e existe um impacto muito importante do ponto de vista socioeconômico, como também existe na narcolepsia. O diagnóstico a gente tenta fazer com um teste de latência múltipla, que eu expliquei para vocês antes, só que não existe, frequentemente, um REM precoce. Não existe REM detectado durante o teste de latência múltipla. O tempo total de sono superior a 11 horas, ele também é diagnóstico de hipersônia. Agora, só tem duas maneiras de você obter esse resultado. Ou você faz uma polissonografia de mais de 24 horas, para ter certeza, ou pelo menos de 24 horas, ou então você faz uma actigrafia de 15 dias. Quer dizer, você põe um reloginho no punho do paciente, aquele relógio vai dizer quando o paciente está acordado, quando ele está dormindo. Alguns smartwatches hoje em dia tentam fazer isso, mas o único que faz de fato é um actígrafo que tem um acelerômetro bastante delicado e bastante bem estudado. Como é que evolui a hipersônia idiopática? A gente não sabe. Alguns pacientes podem evoluir até para um quadro de narcolepsia mais clara. Outros pacientes podem até melhorar e ficarem bem e conseguirem lidar bem com os sintomas. E por último, a síndrome de Klein-Levin, que é uma hipersônia ainda um pouquinho mais trabalhosa do que a hipersônia idiopática. Ela acontece frequentemente em rapazes, adolescentes, ou bastante jovens. O indivíduo fica dormindo durante uma semana, um pouco mais de uma semana, não faz mais nada a não ser dormir. De repente aquilo desaparece, ele acorda, fica normal, pode passar 6 meses, 1 ano, totalmente normal, e volta a sentir de novo, do mesmo jeito, naquele período. E aí espontaneamente vai ficar bem,
e pode, no ano seguinte, ou 6 meses depois, apresentar esses sintomas de novo. Quando eles não estão dormindo, eles também não estão acordados, isso é interessante. No período de crise do Klein-Levin, ele não está dormindo, mas quando ele está acordado, ele tem uns sintomas psiquiátricos, ele pode achar que está sonhando, ele pode não conseguir lembrar das coisas, ter problemas de memória, ele tem uma vontade muito grande de comer as coisas e pode ter uma hipersexualidade, quer dizer, ele está com o sentido sexual, fala ou gestos exacerbado. Entre as crises, entre aquela semana em que ele ficou dormindo e a próxima, ele pode, como eu falei, estar em um estado de hipovigilância, quer dizer, menos vigilância, ou ele pode, de fato, estar totalmente normal. Né? E, infelizmente, nós também não sabemos quantas pessoas têm essa doença. Sabemos que é muito raro. Deve existir mais ou menos uns 250 a 300 casos descritos no mundo inteiro. Eu, em 30 anos de medicina do sono, vi apenas 2 casos. O que pode iniciar esse processo? Bom, apesar de não causar a síndrome, os indivíduos que têm uma infecção, ou um estresse, uma perda, um uso de substâncias lícitas ou não, isso pode iniciar o processo, nós não sabemos muito bem como, de uma síndrome de Klein-Levin. Eu queria terminar falando um pouquinho das hipersônias secundárias. Delas, a gente destaca a síndrome de apneia obstrutiva do sono. Algumas vezes, o indivíduo vem procurar o especialista de sono porque tem apneia e sonolência. E a gente atribui essa sonolência à apneia. Mas aí a gente trata a apneia e o indivíduo continua sonolento. Então, ele pode ter as duas coisas. Uma apneia e narcolepsia. Apneia e hipersônia idiopática. Mesmo porque alguns autores discordam que a apneia grave cause sonolência. Né? Tanto um quanto o outro podem levar a sintomas depressivos. Uma coisa muito comum nos nossos dias é a síndrome do sono insuficiente. No Japão, por exemplo, ela é a 4ª causa de sonolência excessiva diurna. E, sem dúvida nenhuma, é a maior causa de perda de trabalho, perda de emprego, falta ao trabalho, acidentes no trabalho. E simplesmente isso vem porque o indivíduo se dedica tanto ao trabalho que não dá tempo para o seu sono. Então, em vez de dormir, ele separa aquele momento para trabalhar, ou, como eu falei antes, para fazer atividade física, ou para ir à balada, etc. Isso é muito comum nos jovens. Eles acordam cedo todos os dias, porque têm faculdade, etc. Aí, fim de semana, eles vão dormir até 3 horas da tarde. E, de fato, a síndrome do sono insuficiente, essa sonolência excessiva, tende a melhorar no final de semana, justamente quando eles têm a oportunidade de dormir mais. O diagnóstico ele é feito de maneira mais difícil. A gente tem que conversar com o paciente. Essa é uma característica da medicina do sono que nenhuma outra especialidade tem. O médico tem que gastar tempo conversando com o seu paciente e sabendo exatamente o que ele quer dizer com as queixas, interrogando e estudando os hábitos de sono do seu paciente. E exames, se forem necessários, são secundários. A perda de sono da insônia ou de síndrome de pernas inquietas, que atinge o paciente justamente na hora que ele vai dormir, podem fazer com que o sono noturno seja de baixa qualidade e isso leva a uma sonolência do dia seguinte. O capítulo de drogas ou medicamentos é muito importante para o diagnóstico, de fato, de uma sonolência verdadeira ou não. Os antialérgicos causam sonolência. Drogas para o tratamento da gastrite podem causar sonolência. Analgésicos à base de codeína ou de morfina podem causar sonolência. Da mesma forma que remédios para epilepsia. Desculpa aqui o erro de datilografia. Os remédios para epilepsia frequentemente causam sonolência excessiva. O uso de drogas, até drogas recreativas, como se diz aí, podem causar sonolência. Mais um errinho aqui. Remédios psiquiátricos frequentemente diminuem a vigilância. Remédios para ansiedade e, obviamente, pessoas que utilizam ao seu próprio gosto medicações para dormir. Muitas vezes não
não veem isso como um problema e nem mencionam para o médico, mas os remédios para dormir podem frequentemente causar efeitos colaterais de sonolência excessiva durante o dia, apesar de eles serem usados à noite. Doenças psiquiátricas, como depressão, transtorno bipolar ou até somatizações, né? Indivíduos que estão ansiosos e a ansiedade leva a um sintoma orgânico, uma paralisia, uma dormência, e ele sente aquilo de fato, mas não tem uma lesão, não tem uma doença por trás daquilo, é uma manifestação de um quadro de transtorno da emoção, do afeto, do humor, etc. Bom, o que eu queria que ficasse de resumo nessa breve exposição para vocês, eu tentei não cansá-los, é que o diagnóstico diferencial, quer dizer, a gente saber o que é a sonolência excessiva é difícil, você tem que investir estudando o seu paciente. Muito frequentemente ele é caro. Como eu falei para vocês, a polissonografia, a actigrafia, a gente não encontra isso frequentemente no serviço público. E como não existe um biomarcador específico para hipersônia ou para narcolepsia, muitas vezes a gente tem que sair na base da eliminação de diagnósticos. É absolutamente necessária uma consulta com um especialista em sono. Ele pode ser um neuro, um otorrino, um pneumo, um psiquiatra, desde que ele tenha especialidade em medicina do sono globalmente, e não na sua pequena área de subespecialidade. E eu reconheço que isso é difícil de encontrar. Eu, graças a Deus, ainda tenho esse perfil. Estudos de exames neurofisiológicos. Bom, tem que ser feito para queixa de sonolência, teste de latência múltipla, polissonografia e actigrafia. Os 3, ou pelo menos esses 2 primeiros. Exame de sangue ajuda? Bom, antígeno de histocompatibilidade é um daqueles exames que pode dar uma tentativa, uma indicação que o indivíduo pode ter uma tendência a sofrer aquela inflamação que vai eliminar os neurônios que produzem hipocretina. Mas olha, infelizmente, os HLA, os antígenos de histocompatibilidade, até hoje, não nos deixaram satisfeitos com o grau de acurácia do seu diagnóstico. Aquilo que pode efetivamente afirmar que o indivíduo tem narcolepsia, tipo 1 ou tipo 2, é a dosagem da hipocretina no líquido cefalorraquidiano. Quer dizer, você tem que fazer uma punção lombar, a mesma que você faz quando tem uma anestesia raquidiana, né, a famosa RAC, ou peridural. É mais ou menos o mesmo procedimento. Você colhe um pouco de líquido, manda para a Europa ou para os Estados Unidos, espera 3 meses, paga 3 ou 4 mil reais, e aí você tem o diagnóstico de a dosagem da hipocretina. Obviamente, isso está fora do alcance da grande maioria dos brasileiros. Estamos esperando que surjam exames genéticos que nos permitam avançar mais nesse campo. E o último problema que eu não mencionei muito detidamente, também não era a minha intenção, é o tratamento. Uma coisa que nós temos batalhado muito com os laboratórios, com a indústria farmacêutica em geral, é que o tratamento da narcolepsia e da hipersônia idiopática no Brasil não tem evoluído. Nós usamos basicamente as mesmas drogas que usávamos há 10 ou 15 anos, com resultados médios, e não temos um benefício tão grande em relação ao preço que os pacientes pagam, que é caríssimo. Você fazer um tratamento como as diretrizes americanas ou europeias mandam, o paciente vai gastar alguma coisa em torno de 400 a 1.400 reais por mês só em remédios para ficar acordado. Então, nós estamos conversando com laboratórios, não sou eu apenas, muitos grupos no Brasil, para ver se drogas mais novas, que têm melhor eficácia, chegam no nosso meio. O grande problema é que a indústria farmacêutica frequentemente não olha a situação pela mesma óptica que a gente. E a gente vê aí uma indústria atrás da outra relançando medicações para dormir que já existem há muito tempo, em vez de buscar uma molécula nova e pensar, como nós dizemos, fora da caixinha. Né? Então, na hipersônia, nas hipersônias em geral, o diagnóstico é difícil e nem tudo é o que parece ser. Por exemplo, olha só esse avião. A empresa é azul, mas qual é a cor do avião?
é verde. Então é mais ou menos assim que às vezes a gente se sente fazendo o diagnóstico e o tratamento das hipersônias. Era isso que eu tinha para apresentar. Eu vou parar o compartilhamento da minha tela e eu estou aqui à disposição. Eu não sei se nós devemos continuar, acho que nós temos tempo ainda, pelo menos uns 20 minutos, para continuar nesse mesmo link, não? Isso mesmo, professor. A gente tem, a Natália que está aqui comandando o áudio para nós falou que possivelmente a gente não precise trocar, e a gente já tem aqui algumas perguntinhas do pessoal para o Pois não, senhor, então eu vou começar para aproveitar o nosso tempo então. pois Mas não. foi muito bacana, muito obrigada. Eu gostei muito do que o senhor falou no começo que assim, vocês estudam, mas a gente que sente, mas da forma que foi colocada foi muito gratificante, assim, me senti compreendida. Bom, vamos lá. Primeira pergunta é da Olenka Rocha. Como fazer o diagnóstico diferencial de SED e algumas condições de síndrome de fadiga crônica? Existem sobreposições? Bom, fadiga não é sonolência, né? Essa é a primeira diferença que a gente pode fazer. Eu costumo dizer para os estudantes, para os médicos mais novos, que a gente tem que perguntar para o paciente o que você está sentindo. Você sente vontade de deitar numa cama e dormir? Ou de sentar numa cadeira e descansar? Você não consegue trabalhar porque você não sente ânimo para trabalhar? Ou você não consegue trabalhar porque você não consegue ficar acordado? Isso já ajuda bastante a diferenciação. Mas, mais recentemente, tem aparecido alguns marcadores virais, porque uma das coisas que se pensa é que a síndrome da fadiga crônica seja de origem viral. Alguns vírus já foram mencionados, inclusive vírus do tipo herpes. Agora, o próprio SARS-CoV-2, né, responsável pelo Covid-19, ele também tem como sequela a fadiga crônica. Então, dentro de um contexto de doença, a gente pode chegar a fazer um diagnóstico diferencial, não sem dificuldade, mas a gente consegue. Mas tem que olhar primeiro o contexto. A fadiga crônica não é uma doença que surja claramente de uma vez. Ela vem aos pouquinhos. Infelizmente, a gente às vezes tem que fazer a eliminação de outras causas mais prováveis para chegar num diagnóstico de fadiga crônica. Joia. Vou pegar aqui a próxima. Quando ocorre a narcolepsia tipo 1 com cataplepsia, o diagnóstico é mais rápido? Com cataplexia, Isso. sim. O diagnóstico é. Veja, eu vi um artigo, já faz algum tempo, um artigo em inglês. O título era Quanto tempo se leva para fazer um diagnóstico de narcolepsia? Já existia a dosagem de hipocretina. Eles levavam 8 anos. Uau. Quer dizer, eu não sei quem fez essa pergunta, mas se você chegasse para mim e com essas suas queixas, Uhum. e eu chegasse no meu consultório de manhã, eu funcionasse você de tarde e a dosagem de hipocretina saísse à noite, no dia seguinte você teria o diagnóstico. Mas isso não acontece. Agora, por quê? Aonde está o problema? No conhecimento do médico ou na falta de descrição do paciente ou na falta de recurso para fazer a dosagem que a gente necessita? Quando eu cheguei para fazer meu diagnóstico, o médico disse: "Me conte a sua história. Eu tenho certeza que você já passou por vários tipos de médico, neurologista, pneumologista, já foi em pai de santo também?" Eu falei: "Já, doutor." E aí ele deu risada, porque realmente, assim, é a soma, né, o conhecimento mais recursos. É realmente muito difícil. Alguns pacientes meus vieram me ver só depois que perderam o emprego. Nossa, é. Graças a Deus eu consegui antes. E aí outra pergunta então diz: "A hipocretina é mensurável normalmente?"
Tem algo bem parecido com isso que a gente comentou agora, né, que não é Sim, algo só que que no está líquido, tão acessível, né. só no líquido. Mensurável ela é, mas Tem que fazer a punção lombar, que é um procedimento invasivo, uhum, e tem que fazer a dosagem em laboratórios especializados fora do Brasil. certo. Uma outra pergunta, a mudança hormonal precoce pode dar o start para narcolepsia? Pode. Narcolepsia tem 2 picos. Uhum, O pico feminino, que é mais precoce, justamente na época hormonal, e um pico mais tardio, dos 30 anos mais ou menos, que é o masculino. uhum. Deixa eu ver aqui. Quem fez essa pergunta é mãe de um menino, é a Tati. Deixa eu ver aqui a Agora, tem que se próxima. prestar atenção, porque mudanças hormonais podem levar a outras coisas que não a narcolepsia, e que Ah, causam sim. sonolência também, né? Existem as sonolências excessivas diurnas hormonais. A síndrome de Klein-Levin, por exemplo, ela tem um viés hormonal. Muitas mulheres têm sonolência excessiva na época da menstruação. Uhum. Então, isso tudo tem que ser pesado e levado em consideração também. É, outra coisa também é que no caso da gente que já está com diagnóstico de narcolepsia, na época da menstruação, a sonolência excessiva, ela é excessiva da excessiva, que aí a gente fica com bastante dificuldade. Bom, a gente ainda tem aqui 10 minutinhos, o aplicativo sinalizou. Vamos para a próxima. Existem sobreposições de síncopes, vasos vagais e outras desautonomias com narcolepsia e condições semelhantes? Com a narcolepsia pode existir sim, mas existe mais alterações autonômicas com a síndrome de Klein-Levin. Entendi. Agora a pergunta da Flávia Rocha. Como uma pessoa com narcolepsia faz para perder peso, já que tem essa dificuldade? Muita disciplina. O tratamento, o que ajuda aí é que um dos tratamentos que se usa, né? Nós temos duas versantes de tratamento para narcolepsia. Um é para o sintoma sonolência excessiva diurna e o outro é para o sintoma cataplexia. Uhum, O tratamento da sonolência excessiva diurna é feito com drogas que ativam o sistema nervoso central. E uhum. essas mesmas drogas também fazem perder peso, né? Isso Hum, é uma vantagem. E muita disciplina. entendi. Então, Flávia, vamos aumentar a disciplina. Daniele pergunta: tem como repor hipocritinas? Daniele, essa é uma excelente pergunta. Tem. O problema é a hipocretina que existe até agora para sintetizada, que é a hipocretina 2, tem tipo hipocretina 1 e 2. Parece que a 2 é mais importante para a narcolepsia. E essa hipocretina sintetizável, ela é muito instável. Quer dizer, ela se desfaz muito rápido. A gente não consegue injetar, a gente não consegue que ela dure muito tempo dentro do corpo. Uhum, Alguns experimentos em cachorro mostraram que ela poderia ter alguma eficácia se injetada direto no cérebro. Ninguém vai fazer isso. O que se está tentando atualmente é por aplicação nasal, hum, tá? Um spray nasal que faz com que ela seja absorvida mais rápido. Só uhum, que, por alguma razão, talvez química, a, a hipocretina hoje, os antagonistas de hipocretina, quer dizer, as drogas que inibem a função da hipocretina, são mais fáceis de sintetizar no laboratório farmacêutico do que as drogas que são auxiliares da hipocretina, ou que fazem o papel da hipocretina. Então, hoje, uhum, para tratamento de insônia, nós temos pelo menos duas medicações nos Estados Unidos que bloqueiam a hipocretina e fazem o paciente dormir. Quer uhum. dizer, o que o insônia não tem, vocês têm em excesso. Né? Sim. Agora, para ajudar a hipocretina a funcionar, nós não temos. O que nós temos é que a hipocretina age muito junto da histamina. Uhum, O que existe hoje na Europa e Estados Unidos é uma medicação que é o pitolizan, que ele, de uma certa maneira, inibe a, a, a degradação da histamina e faz a pessoa ficar mais acordada.
né? Uhum. E tem o oxibato de sódio, que é uma droga muito melhor que todas essas, mas nem nos Estados Unidos a prescrição é livre. Uau! Tem muita contraindicação? Tem algum motivo por ela não pra ela não ser livre? Extremamente alucinógena. Ah, então a gente vai ficar acordado e delirando. É, É, aí não resolve. tem problemas de posologia também. É um remédio que você tem que tomar em pozinho, um pó com gosto horroroso, que você tem que tomar na hora de dormir e acordar de madrugada para tomar também. Aí já dificulta a vida da gente. Ai, boa. Então vamos para a próxima. É da Daniele também. Eu tenho diagnóstico de narcolepsia, tenho cataplepsia mas Cataplexia, tenho é, cataplepsia. isso. Mas ela tem dificuldade de guardar as coisas e não lembrar, quer dizer, além das crises, tem também aquela confusão de não saber se fez aquilo acordada ou se sonhou com aquilo. Camila, a Natália está pedindo para a gente entrar na outra, Ah, tá. então Então, vamos pessoal, entrar na outra. vamos sim. Pessoal, fiquem aí que a gente já volta então. A gente só vai trocar de sala para poder ganhar mais uns minutinhos. Então vamos lá, professor. Ok, eu estou entrando na outra. Ok.